Boa noite, pessoal. Aqui é o Carlos de novo. Vou fazer mais um exercício aqui simplesinho, mas que tem um pessoal que está com dificuldade, que é meio chatinho também de se fazer, que é o exercício 9. Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um círculo. Sabe-se que a área é igual a π vezes r ao quadrado, que seria o raio. Então, como que você vai fazer esse exercício? Eu vou começar colocando as bibliotecas, normal. Botou hashtag. Já tá bem tardinho, mas como eu tô sem sono e não tenho nada para fazer, então melhor usar o tempo da melhor maneira possível. Então vamos lá. Fazer o cabeçalho aqui rapidinho. Tá feito o cabeçalho. Bom, a gente vai calcular a área de um círculo. Então eu vou colocar aqui as variáveis, Eu quero colocar raio, variável raio. A variável π eu vou decretar o valor. Todo mundo já sabe que π é 3.14. Ele segue alguns outros números, mas 3.14 é o que basta. E vou colocar aqui uma variável cálculo. Ok. Então vamos lá. Bem rapidinho e simples. Eu vou colocar um printf /n. Digite o tamanho do raio. Digite o tamanho do raio. 2 pontos, espacinho. Um scanf aqui, pra gente puxar ele. Variável raio. Não podemos esquecer do e comercial. Boa. Pra gente descobrir a área do círculo, a gente tem que fazer uma equação pelo raio. Quando a gente recebe como entrada de informação o raio do círculo, a gente pode entender quanto é a área desse círculo. Então vamos lá. Qual que vai ser a operação? Eu vou colocar aqui a variável deixa eu fazer isso daqui primeiro. Cálculo é igual. Como é que você tem que fazer aqui? Você tem que entender que isso daqui não é programação, isso daqui é matemática. Você tem que abrir sua cabeça para enxergar isso como matemática. Então a primeira coisa que você tem que saber é a fórmula da matemática para resolver isso. Então, na fórmula ela diz que a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Raio ao quadrado, ele é raio vezes raio, falando da maneira mais simples possível. Então, se raio ao quadrado é raio vezes raio, eu posso simplesmente colocar aqui raio, não é rádio, é raio, raio vezes raio, ponto e vírgula. Esse é o meu raio ao quadrado, raio vezes raio. Aqui eu vou colocar cálculo underline final, vamos dizer assim, que é outra variável. Aí eu posso colocar aqui cálculo underline final é igual cálculo
vezes π. Aqui você tem que enxergar como uma equação. Aqui eu estou fazendo nada mais nada menos que o resultado do cálculo, que é o raio ao quadrado, raio vezes raio, vezes o π. Então aqui no caso eu estou fazendo raio ao quadrado vezes π. É simplesmente isso. Ela não é uma coisa difícil de se encontrar, não é uma coisa difícil de fazer. Basta você somente enxergar como na matemática. Eu mesmo, eu procuro fazer antes no caderno, com algum resultado já feito, e passo para a linguagem C. Eu acho mais fácil. Então, recapitulando, raio ao quadrado. Você pode fazer raio vezes raio aqui em cima, e embaixo você coloca cálculo, que é o resultado de raio vezes raio, vezes o π. Lendo aqui embaixo, você está fazendo exatamente raio ao quadrado vezes o π. Então, você já decretou como que vai ser a sua operação. Aqui embaixo, você vai colocar o seu printf normal. A sua área é de porcentagem f, vou colocar um 0.1, que é para pular uma linha aqui, né? Vírgula, eu vou criar outra variável, não preciso criar variável, veja, cálculo underline final, coloco a variável do resultado. Então, quando a pessoa der a informação do raio, quando ela me der o tamanho do raio, com essa informação eu vou saber o tamanho da área, porque a fórmula da área nada mais é que π vezes raio ao quadrado, ou vice-versa, raio ao quadrado vezes π, que dá a mesma coisa. Aqui eu coloco o system pause, que eu prefiro o system pause, tem pessoas que colocam get, mas isso varia de cada pessoa e tudo mais. Vamos ver se deu certo, né? Ele vai pedir para salvar, já tem um título ali, beleza, compilou bonitinho. Digite o tamanho do raio. Eu vou digitar um raio de tamanho 100. A sua área é de 31.400. Aí você quer saber se você está certo? Você quer saber se deu certo? Você vai fazer a fórmula na calculadora. Como que você vai fazer? O valor do raio é 100, não é? E a fórmula é π vezes raio ao quadrado. Então você vai fazer raio ao quadrado. 100 vezes 100, raio ao quadrado. Deu esse valor. Aí você vai multiplicar por 3,14, que é o valor do π. E deu 31.400. Exatamente como no seu programa. Ou seja, você fez o programa da maneira certa. Aí você fala assim, mas na questão está escrito que é π vezes raio ao quadrado. Você pega, você vai fazer isso daqui. π, vou colocar 3,14 que é π, vezes 10.000, que é o raio ao quadrado de 100. Vai dar a mesma coisa. Você invertendo a operação, fazendo primeiro raio vezes raio, depois π, ou fazer π vezes raio, é a mesma coisa. O importante é você chegar no resultado certo. Aqui você chegou no resultado certo e ficou mil maravilhas, porque você conseguiu. E se você não quiser fazer passo a passo, aqui é como se fosse uma equação dividida em dois. Você pode fazer uma equação inteira. Como que seria? Vou apagar aqui, vou tirar o cálculo final e vou deixar o cálculo. Por quê?
porque eu vou usar só uma operação para fazer a mesma coisa. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar outro parênteses aqui, mais um aqui, e vou colocar vezes π. Agora aqui ficou como uma equação um pouco mais elaborada, ela ficou um pouco maior. O que está dizendo aqui nessa equação? Primeiro ele vai multiplicar o raio vezes raio, e depois por fora ele vai multiplicar pelo valor do π. E o nosso valor do π é o 3.14 que a gente jogou lá em cima. Pode ver que se você clicar nesse parênteses, ele vai indicar para você que é dessa operação. Agora vamos ver se vai dar certo. Olha só, compilou bonitinho. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o mesmo tamanho do raio para ver se deu certo. 31.400 é a sua área. Ou seja, novamente você fez o algoritmo de maneira correta. Você fez de duas formas diferentes, separando a equação em 2 passos, e você fez dessa forma, que é juntando a equação toda. O importante que você tem que saber quando você vai estar fazendo algum cálculo, eu acho que é interessante você fazer primeiro no caderno. Você consegue desvendar esse cálculo no caderno e depois você procura passá-lo para a linguagem C. Você economiza tempo e é muito mais fácil. É uma dica que eu dou. Quando você for fazer algoritmos, você tem que enxergar tudo como uma equação. Às vezes a pessoa só vê como uma programação, mas na verdade isso daqui é matemática pura. Então, se você vê os algoritmos como uma equação de matemática, vai ficar muito mais fácil você resolver as questões, até porque algoritmo ela é uma equação mesmo, devido ao fato de você ter que fazer na sequência exata, porque senão dá errado. Então comece a enxergar os algoritmos como uma equação de matemática, separa passo a passo que você vai ter que fazer e vai fazendo com calma. Espero que ajude essa dica, espero que ajude você que está assistindo. Se você tinha alguma dúvida, espero que ela tenha acabado por aqui. E é isso aí, vamos continuar estudando e bola pra frente, beleza? Valeu, agora eu vou dormir, né? Descansar um pouco, porque amanhã tem prova. Boa noite a todos e tchau.